Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, galera, como de costume, eu vou compartilhar um arquivo aqui com vocês, mas antes eu vou fazer a chamadinha. Sei que aqui do lado dá para ver os participantes, mas vai ficar mais rápido aqui se eu chamar e a pessoa responder. Bom dia, professor. Bom dia. Eu vou dar mais 4 minutinhos, tá bom? O pessoal ir entrando aí. E aí eu vou fazer a chamada, ok? Gente, o Zoom, ele não deixa eu passar mais de um certo tempo na aula, tá? Então, a aula está sendo programada para meia hora. Às vezes, atrasa um pouquinho aí, que nem agora na aula do 9º ano eu tive uns problemas técnicos, meu computador teve problema, desligou, eu tive que entrar pelo celular, depois voltar no computador, e isso aí tomou uma boa parte da aula. Eu sempre vou mandar para vocês por WhatsApp o arquivo PDF da aula, tá? Então, mesmo que a nossa aula termine inesperadamente, caso do Zoom, vocês têm toda a aula no arquivo PDF. Inclusive, eu coloquei na primeira página agora, a partir dessa aula, eu coloquei na primeira página o que é para ser feito de TC. Tá? Então, você vai entrar naquele arquivinho PDF e já vai ver lá, TC, página tal, tá? Anexo tal, para a gente não ficar perdido. E assim que eu terminar a aula, eu vou postar esse arquivinho lá no WhatsApp. No nosso grupo não dá mais para comentar, então vocês me mandem no privado, tá? No WhatsApp mesmo, no privado. Deixa eu tirar aqui. Alguém falou alguma coisa? Não. Não. Bem, eu vou dar mais um minutinho, tá? Para as pessoas entrarem. Tá com essa bosta lá no rio? Seu trouxa. Otário. Arrumado o anel, perturbar aí. Eu tô ficando bem. Eu peguei, tive escolado bem. Eu vou de pronto. Lá.
Bom, galera, eu vou fazer uma chamada aqui, tá? Beleza? Vocês respondam, por favor. Tirem o mute aí, senão vocês não vão conseguir. Quem tá no mute, quem tá sem o microfone. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer a primeira chamada do 8º ano A. Amélia. Eduardo. Presente. Fábio Rogério. Georgia. Eu. Guilherme. Isabelle. João Vitor dos Santos. Aqui. Isso. Respondam alto, tá, gente? Senão eu não consigo ouvir. Kailane. Cauã de Moraes. Aqui. Lara. Tô aqui. Lívia. Eu. Lucas Leão. Presente. Maria de Lourdes. Eu. Maria Eduarda Zanella. Maria Letícia. Parece um tubo. Eu. Matheus Pani. Eu. Maiara Silva. Aqui. Miguel Carbone. Pedro Henrique. Pietro. Aqui, presente. Ronald. Aqui. Samira. Aqui. Vinícius. William Becker. Yuri. Aqui. Rodrigo. Ana Júlia. Então, do 8º ano A, quem não está? Amélia. Fábio Rogério. Guilherme Pompeu. Isabelle. Kailane. O Fábio tá sim. Estou aqui, professor. Falou? Tem que falar para mim que tá presente, né, Fábio? Guilherme. Isabelle. Kailane. Maria Eduarda Zanella. Miguel Carbone. Pedro Henrique. Esse cara tá na base. Vinícius. William. Rodrigo. Ana Júlia Nogueira. Beleza, 8º ano B agora. Professor. Oi, Professor, O Pedro Felipe, Felipe tá aí tá. também. Pedro. Felipe. Pedro Henrique Felipe. Acho que é esse. Ó. Pedro Henrique. 8º A. Ok. Vamos lá então, 8º ano B. Ana Beatriz. Ana Júlia. Presente. Bianca. Caio Henrique. Tô aqui. Caliel. Débora. Aqui. Eduardo Barbosa. Presente. Ian Santos. Presente. Kathleen. Presente. Cauã Kili. Eu. Cauã Davidson. Presente. Cauã Gomes. Kathleen Cristine. Cauã Gomes tá aí. Kathleen Cristine. Kathleen Nayara. Aqui. Letícia Lima. Liz.
Presente. Lívia, Presente. Lucas de Lima, Presente. Manuela, Presente. Maria Clara, Presente. Maria Eduarda, Presente. é a Santos, tá? Maria Eduarda Souza, Matheus Nascimento, Presente. Patrick, Presente. Pedro Henrique. Não tá aí o Carioca? Alice. Presente. Ok, então quem faltou foi Ana Beatriz, Caliel, Kathleen, Letícia Lima, Maria Eduarda de Souza Oliveira, Pedro Henrique Morato e só. Bom, vamos lá então, compartilhando o arquivo aqui com vocês. Gente, então essa semana nós vamos continuar estudando sobre matrizes europeias. A aula está na página 29 até a página 32 da apostila. Nessa primeira página aí, ó, desse arquivo que eu vou mandar para vocês por WhatsApp, já está dizendo, ó, TC, atividade da página 32 e anexo G. Bom, vamos recordar um pouco. Na aula anterior nós falamos sobre o Brasil colonial, nós vimos sobre o Aleijadinho e que ele não foi o único artista barroco brasileiro. Tiveram outros, tá? Estudamos sobre pinturas nos tetos das igrejas, que possuem a técnica de profundidade, como essa que tem aí ao lado, onde o teto é de madeira e ele utiliza também as colunas como um recurso aí de aumentar a profundidade, né? Nós estudamos também que a arte barroca ela tinha horror a espaços vazios, por isso que a arte barroca é cheia de gravuras, é cheio de estátuas, de entalhes. Muitos dos entalhes são folhados com ouro, né? Então, nós estudamos também sobre um outro ponto aí, que foi a azulejaria portuguesa. A azulejaria portuguesa, ela teve origem na azulejaria islâmica, e a azulejaria islâmica, ela se utilizava não de figuras humanas, como é a azulejaria portuguesa, tá? Eles se utilizavam só de figuras geométricas, porque a religião deles não permitia fazer, não permite, né, até hoje, fazer a reprodução de figuras humanas, tá? Então, eles usavam figuras geométricas. Então, nós temos aí um padrão, temos simetria, tá? Na azulejaria islâmica. E, com base na azulejaria islâmica, nós tivemos a azulejaria portuguesa, e essa nós tivemos muitas influências aqui no Brasil, porque nós somos colonizados pelos portugueses, tá? Então, hoje nós temos aí muitas casas, inclusive, já tinha falado na aula passada, que a gente passa e às vezes tem lá na própria garagem da casa, tem um painel de azulejo, tá? Então, isso é influência da azulejaria portuguesa. Nessa semana nós vamos continuar estudando sobre as matrizes europeias, vamos falar sobre o Brasil holandês, tá? A missão artística francesa, e nós vamos também estudar um pouquinho aí sobre arte popular brasileira. No Brasil holandês, na página 29 da apostila, tá? Vem mostrando aí que entre 1637 e 1644, os holandeses ocuparam Recife, lá em Pernambuco, tá? E eles tiveram lá um governador que nasceu na Alemanha. Esse governador era chamado de Maurício de Nassau, e lá ele estabeleceu uma comitiva, tá? Um grupo aí de cientistas, médicos, cartógrafos, artistas, e ele tinha esse objetivo mesmo, era instalar a colônia holandesa no Brasil.
Tanto é que hoje, quando nós vamos viajar lá para o Nordeste de férias, nós encontramos muitas pessoas loirinhas, de olho azul, tá? Por quê? A questão da colonização. A gente acha que lá em cima, né, no Nordeste, a gente vai encontrar só aquelas pessoas de pele mais escura, mas não, nós encontramos muitos loirinhos de olho azul, tá? Porque vem da descendência dos holandeses e dos franceses, tá? Eles colonizaram uma boa parte do nosso Nordeste brasileiro. E eles tinham um objetivo, né? Pesquisar, registrar o lugar, tá? Tem um artista aí que está na tela aí de vocês, as pinturas dele, que o nome dele é Albert Eckhout, e ele ele ficou encarregado de pintar os tipos brasileiros, tá? As pessoas que aqui viviam. Então, a etnia brasileira foi pintada aí por Albert Eckhout. Então, nós temos aí uma mulher africana na primeira imagem, em cima, tá? Do lado esquerdo da tela. Nós temos um homem africano também, com umas flechas na mão. Depois nós temos um homem mulato, tá? O mulato, ele era a miscigenação, a mistura de raças do africano com o europeu, tá bom? Temos também aí depois a mulher mameluca, tá? Essa aqui tá com uma cesta na mão, de branco. A mameluca, ela era a mistura do europeu com o índio. Temos também o homem tupi na parte de baixo, que era o nosso índio, né? A mulher tupi. Temos o índio Tarairiu, tá? Tapuia. E temos uma índia tapuia também. Então, ele ficou encarregado de pintar os tipos, tá? Humanos que habitavam a nossa região e mandar lá também para a Europa para que eles soubessem como que eram as pessoas que aqui viviam. Lembra que eu falei para vocês sobre o artista viajante? Então, era justamente essa pessoa, Albert Eckhout, ele era justamente isso, um artista viajante. Tanto é que, se vocês virem na parte de baixo, na segunda figura lá, a mulher tupi, que tem um bebê no colo e tem uma cesta na cabeça, isso que tem aí dentro da cesta, no cantinho, é uma cenoura. Então, assim, nunca existiu uma cenoura desse tamanho, gente. Tá bom? Mesmo lá em 1500, 1600, as cenouras não eram desse tamanho. E se você olhar também a última figura, que é a Índia Tapuia, nós podemos observar que lá na cesta dela tem um pé humano. Tá? Então, Professor, eles pintavam, mas nem sempre o que eles pintavam era a realidade. Ok? Professor, Sim. o que é esses dois negócios na boca do cara ali na penúltima foto? Na penúltima foto? Então, a cultura indígena, eles usam adornos assim, né, enfeites na boca. Então, muito provavelmente esse enfeite é de osso, né, porque é branco. Eles furam até hoje, né, o lábio. Então, hoje nós usamos piercing. Vem da cultura indígena, cultura africana, tá? Eles já usavam esses adornos aí, esses enfeites. Professor, Ok? Vamos seguir. a Duda Souza, ela falou que tá na aula. Aquela hora que você fez a chamada, ela não tinha conseguido falar. Tá, quem que é? A Duda Souza, Maria Eduarda Souza, Maria Eduarda Souza. do 8º B. Tá, 8º B, Maria Eduarda Souza. Espera aí, então. Já dei presença, tá bom? Bom, vamos seguir lá?
Eckhout, ele produziu em sua vida aí por volta de umas 400 pinturas, tá? E temos um outro artista que é Franz Post. E ele ficou um outro artista viajante, ele ficou responsável por documentar a paisagem, tá? Os habitantes, os lugares descobertos também. E aí nós vemos na paisagem aí na tela que ele fez uma paisagem com um tatu aí do lado direito, bem no cantinho, e era uma característica dele. Ele pintava sempre a linha do horizonte baixa, tá? O céu ocupava uma boa parte aí da obra dele e mostrava a mata fechada e sempre tinha um animalzinho aí do lado direito. Eles, entre os retratos aí que Eckhout produziu também, além dos tipos humanos, ele também mostrou sobre as frutas que existiam aqui, as coisas que aqui existiam. Tá? Sempre que a gente falar de pintura onde tem fruta, onde tem verdura, essas coisas assim, é chamado de natureza morta, tá bom? Então, essas pinturas são chamadas de natureza morta. Então, nós vemos aí bananas, goiabas, abacaxis, melancias, outras frutas também. Bom, aí o tempo passou, né? Depois de 1600, nós chegamos ali depois em 1800. E aí fala ali que desde a chegada da 1700, 1800, tá? Desde a chegada lá dos jesuítas, muitas missões elas vieram aqui para o Brasil. Então, missões científicas, missões artísticas, tá? Artes, ofícios. E uma delas foi a chegada da missão artística francesa. Tá? Eles chegaram no Rio de Janeiro lá em 1816 e tem um nome aí muito importante que é o Joaquim Le Breton. Eles foram liderados por ele e eles vieram com a intenção de fundar aí a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Bom, vieram um arquiteto, o Grégoire de Montigny, veio também um artista que ficou muito conhecido, que é o Jean-Baptiste Debré, veio Nicolas Antoine Taunay, e ele era irmão de Auguste Marie Taunay. Eles eram todos franceses. Gente, ali estava mostrando que eles lá na França, eles faziam muitos trabalhos para Napoleão Bonaparte. E só que o que acontecia é que o governo de Napoleão ele sofreu uma queda. Então, eles estavam com medo de sofrer alguma retaliação, de ser perseguidos. Então, eles fizeram uma ação junto aí com Dom João VI, né, de eles virem para o Brasil e aí, dessa forma, eles evitariam que fossem perseguidos, tá? E eles vieram para o Brasil nessa comitiva aí de artistas. Só que a Escola Real de Artes e Ciências, ela não aconteceu lá em 1816. Ela só aconteceu 10 anos depois. Mudou até o nome para Academia Imperial de Belas Artes. Foi a primeira escola de ensino artístico do Brasil e até hoje ela existe e ela hoje faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Até hoje, essa Escola de Belas Artes existe, tá bom? Bom, junto com a academia, vieram esses artistas e eles influenciaram muito a cultura e a arte no Brasil, tá? Não só nas pinturas, mas também eles influenciaram no teatro, influenciaram na música, tá? Na época, o que estava em alta era a ópera.
ok? Nós temos uma ópera chamada O Guarani. Inclusive, ele está aí no nosso QR Code que está aí embaixo. Eu baixei a obra O Guarani e eu vou passar aqui para vocês um pouquinho dela. Estão vendo, gente? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, sou a Érica. Hoje você aprendeu sobre a missão artística francesa e sua influência no Brasil. A música brasileira também foi influenciada pela Europa. O compositor Antônio Carlos Gomes foi para a Itália agraciado por um prêmio concedido por Dom Pedro II. Lá, estreou em 1870 a ópera romântica O Guarani, no Teatro Alla Scala de Milão, embasada em romance de José de Alencar e não em um fato histórico. Assista a um trecho da ópera O Guarani, no Teatro da Paz, em Manaus. Vocês estão ouvindo ela falar? Sim. Tá travado ela. Sim. Qual suon echeggia qui d'intorno? È quello dei venturieri che dalla lontane caccia ritornano al castello. Che brami Perché?
Então, galera, vocês conseguiram ouvir aí e assistir? Sim. Ok, então essa música aí é o Guarani, tá? A ópera, ela é nada mais do que uma peça teatral cantada, tá? Então nós vimos aí que é uma super produção, onde tem até uma orquestra aí no fosso, né? Que acompanha todo o espetáculo. Vou dar sequência aqui. Bom, tem algumas obras aqui que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Mas aqui pede para a gente ir para o anexo I. No anexo I, ele vem falando ali sobre um artista. Esse artista, ele é Pedro Américo. Ele foi um pintor muito importante, porque ele pintou vários momentos históricos, tá? E ele era um paraibano, e ele era um membro aí da Academia Imperial de Belas Artes. Ele foi o que pintou o Grito do Ipiranga, tá? Aquele aqui, Grito do Ipiranga, tá? Independência ou morte. E ele pintou outras coisas também, como, por exemplo, a alegoria da libertação dos escravos, tá? Então, a alegoria nós já vimos que ela não existe, é uma pintura que não existiu, é uma pintura até do romantismo, tá? Bom, aqui vem falando também sobre Jean-Baptiste Debré, que pintou muito sobre os escravos, sobre o flagelo que eles sofriam, né? Sobre os castigos que eles sofriam. Debré ele também pintou ali sobre o casamento de Pedro I e Amélia. Debré ele pintou lá, quando ele estava lá na Europa, sobre Napoleão e o Bávaro, né? Tanto é que eles saíram de lá porque eles prestavam serviços para o Napoleão, tá bom? Bom, foram muitas as obras que eles pintaram, eles foram realmente muito importantes para a cultura brasileira, porque eles iniciaram aí a questão das artes visuais, né? Não só das artes visuais, mas também, como nós vimos, a influência deles aí no barroco, na música e no teatro, tá bom? Aqui, nessa página aqui do anexo I, o que ele estava pedindo para a gente fazer aqui, ó? Achar a imagem na pintura aqui. Pedro Américo, ele fez um autorretrato dele, ó. Tem aqui os detalhes dele com uma arma na mão, à esquerda, e nós podemos achar ele aqui no meio, ó. Ele está bem aqui, ó, pertinho do rabo do cavalo, gente. Ó, se nós aumentarmos aqui, ó, nós vamos encontrar ele aqui, ó. A imagem está saindo meio que... Peraí, que eu voltei aqui. A imagem está saindo um pouco ruim aí, né? Porque perde a resolução, tá? Mas ele estava lá. Bem aqui, ó, pertinho do rabo do cavalo, nós encontramos ele. Aqui a figura está aumentada. Então ele fez um autorretrato. Ele não estava aqui nesse evento, tá, gente? Então, muitas vezes eles pintavam pesquisando a história, eles pesquisavam sobre as diversas características que aconteceram na época, conversavam com pessoas que participaram para saber como que foi, né? E aí eles reviviam na mente dele aquela história e pintavam. Então, nós sabemos que mesmo numa guerra seria impossível, né? Ele está com um cavalete ali, pintando ao ar livre, né? Então, tudo isso era feito dentro de um ateliê, tá? Então, pode ser que não seja exatamente do jeito que aconteceu, mas eles tentavam ao máximo, através das pesquisas que eles faziam, reproduzir as cenas. E era para eles uma grande honra quando eles eram contratados para poder caracterizar um momento histórico, né? Então, eles ficavam realmente muito honrados. E, realmente, né, perpetua não só o artista, mas também o momento, tá?
Eu achei muito legal essa parte aí de eles conseguirem retratar, né? Por exemplo, aqui o casamento de Dom Pedro I e Amélia. Então, entre outros, né? Independência ou morte aqui de Pedro Américo, eles também não estavam lá, mas eles fizeram pesquisas e pintaram de acordo com a pesquisa, fizeram uma imagem mental. Bom, gente, o nosso tempo está acabando, tá? E aqui ele vem falando no módulo 4 sobre folclore ou arte popular. Então, tenho aí o antropólogo Darcy Ribeiro, mais uma vez, tá? Nós já vimos sobre ele quando nós estávamos falando sobre a cultura africana, que ele dividiu lá os povos, né? Que aqui ocuparam, vindos de fora, que foram escravizados. E aqui ele também acabou caracterizando o Brasil, tá? Em 5 regiões. Nós temos lá no sul, Brasil Sulinos, nós temos aqui na nossa região o Brasil Caipira, temos no Nordeste o Brasil Crioulo, o Brasil Sertanejo, no Norte nós temos lá Brasil Caboclo, né, que pega também o Centro-Oeste, toda a região ali do Brasil, da parte de cima lá do Amazonas. Então temos Brasil Caboclo, Brasil Sertanejo, Brasil Crioulo, Brasil Caipira, tá? Que pega a região aí do Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, um pouco aí do Espírito Santo. Brasil Sulinos, que é o Rio Grande do Sul, tá? E aí vem dizendo aqui, ó, qual é a sua região cultural? Então nós temos ali a nossa região cultural, que é o Brasil Caipira, tá? O que caracteriza a arte popular dela? Aí pede para a gente ir para o anexo G. O anexo G ele vem falando assim, ó. Imagine que você recebeu uma encomenda para pintar o retrato de uma pessoa com características culturais típicas da sua região. Crie um personagem com essas características. Desenho no verso desta folha. Coloque nele roupas, corte de cabelo, joias, acessórios. Não se esqueça de colori-lo. Pinte a pele com uma cor que se aproxime da que você imaginou. Por fim, desenhe uma paisagem, também da sua região, apoiada na linha de horizonte proposta. Tá aqui, ó. Esse é o anexo G na página, no verso da página. Temos uma linha do horizonte. Então, atrás dessa silhueta aí, a gente desenha uma paisagem. Na frente, que é o plano, o primeiro plano, nós vamos desenhar a pessoa. Aí ele trouxe para a gente algumas silhuetas que já tinham lá de Ecaute, tá? Então, se a gente voltar lá naqueles tipos de Ecaute, na página 29, nós vamos ver aí a primeira figura da mulher africana, e se a gente olhar no nosso anexo, nós vamos ver que tem a silhueta aí, ó, da mulher africana. Nós temos uma outra silhueta lá, que é do homem mulato, tá? A terceira aí, ó, que ele tá com um vestido branco aí, ó. Tá com um traje branco, tá? O antepenúltimo. Nós temos também a silhueta dele aqui, ó.